Bem, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Clube de Engenharia, do Paulo Metri, para nós termos aqui a oportunidade de falar de um tema tão importante, né? E parabenizar pelo seminário que aborda um tema estratégico, né, para a sociedade brasileira e para o futuro do Brasil e para o futuro da sociedade brasileira, né? O nome da palestra, do painel, seria o futuro do preço do petróleo, né? Obviamente que eu não sei, eu não consigo adivinhar, não tenho bola de cristal, não sei qual vai ser o preço no futuro, né? Então essa é uma primeira observação, né? E uma segunda observação, né, é que geralmente quando vai se tratar de uma análise sobre preço do petróleo, futuro, atual, passado, geralmente se privilegia na análise fatores econômicos, fatores tecnológicos, fatores como custo de extração, de produção, craqueamento, etc., né? E a minha análise vai ficar muito longe disso, né? Propositalmente, provocativamente, né? Eu vou chamar a atenção para fatores não convencionais na determinação do preço do petróleo. Historicamente, eu vou recorrer à história para poder falar um pouco sobre o futuro do preço do petróleo, né? Então eu vou me dedicar aqui a fatores políticos, eminentemente políticos e de relações de poder, que são fundamentais para determinar o preço do petróleo, passado, atual e futuro, né? Então, né, aquela variável, aquele ser supremo, né, que é sempre muito referenciado, o tal do mercado, né, ele pode até aparecer na minha análise, o mercado aparece, né, mas quem é o mercado? Quem molda esse mercado, né? Quem controla esse mercado? Quem dita as regras desse mercado? Essa é uma pergunta importante, né? Então, na minha análise, né, o papel do Estado Nacional, ou dos Estados Nacionais, né, vai ser colocado em relevo, né, no sentido de que é a atuação dos Estados que vai moldar as regras, né, e que vai garantir o funcionamento, a forma de funcionamento desse mercado, né, do mercado do petróleo, né, e, consequentemente, vai impactar no preço do petróleo no passado, né, atualmente ou no futuro, né. Então, nesse sentido, né, uma pergunta relevante, né, seria quais os atores e interesses estão por trás, né, do preço do petróleo, né, em qualquer momento histórico, né. A gente pode ressaltar aqui a atuação dos países da OPEP, né, países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas será que são só esses países que têm algum interesse, né, são só esses estados que têm interesse, né, em relação à determinação do preço do petróleo? Não, né? Eu vou responder aqui de forma muito ampla, né? Os estados têm interesse, né, em influenciar o preço do petróleo e, principalmente, a maior potência global, né, que é os Estados Unidos, ele tem um enorme interesse em influenciar o preço do petróleo, por razões geopolíticas e estratégicas que vão muito além de questões meramente econômicas, né? Então, eu vou tratar aqui basicamente, né, das relações de poder, das relações políticas entre estados nacionais, né, estados que se relacionam em um sistema internacional, né, e são os estados, nas suas interações políticas, nas suas negociações, que constroem as regras do sistema internacional. Esses estados, eles têm o monopólio do uso da força e da coerção e da aplicação de regras dentro do seu território. Então, consequentemente, esses estados, eles também são importantes para determinar as regras, né, de uso, né, do solo, do subsolo, dos recursos naturais, dentro do seu território, taxação de lucro, taxação de royalties, enfim, entrada e saída de bens e mercadorias, etc., né? Então, o Estado aqui vai ser o ator fundamental, né? Mas esses estados, né, ou um Estado individual, obviamente ele sofre pressão de outros estados, né, no âmbito internacional, também pressões de organizações internacionais, inclusive de ONGs, organizações não governamentais, e também, obviamente, o Estado, né, ele não é formado somente por uma burocracia ideal weberiana, né? Esse Estado ele também é formado por atores internos que também exercem pressão, e esses atores internos podem ter diferentes interesses. E aí, no caso do Brasil, ou dos países periféricos de forma geral, né, essa questão dos atores internos e das pressões internas, ela aparece como muito importante. Por conta da nossa formação histórica, né, colonial, né, os nossos estados pós-independência formal, né, configuraram estados, né, que têm na sua estrutura uma sociedade muito fragmentada em termos políticos, né, sociedades muito fragmentadas em termos de grupos políticos e grupos que têm diferentes interesses. E isso, em países abundantes em recursos naturais, né, tem
consequências muito importantes. Por quê? Porque, geralmente, esses grupos de poder dentro dos estados, eles vão disputar o controle, uma posição mais importante no estado, com diferentes projetos de utilização dos recursos naturais. Alguns grupos vão ter interesse de utilizar os recursos naturais mais em prol do desenvolvimento da própria sociedade, outros grupos vão ter interesse de chegar ao poder no estado e controlar a legislação sobre o uso dos recursos naturais, para ter uma postura que privilegie mais a riqueza de uma elite. Então, vão ter diferentes posturas quanto a isso em diferentes estados. E dentro dessas disputas, esses atores internacionais, outros estados, as grandes potências, as empresas transnacionais, vão se aproveitar sempre dessas divisões internas para apoiar diferentes grupos, desde que lhe seja conveniente, desde que aquele grupo chegue ao poder, pratique uma política que lhe seja conveniente, de maior ou menor acesso a recursos naturais. Então, nós aqui no Brasil, nós temos essa característica. Os países periféricos têm essa característica, uma sociedade muito fragmentada politicamente, com disputas internas, o que gera uma vulnerabilidade a interesses de atores externos, principalmente de estados nacionais, grandes potências, empresas transnacionais. Inclusive gerando vários conflitos internos, que muitas vezes esses conflitos até se explicitam em conflitos armados, ou conflitos mais jurídicos, enfim, políticos, de outras formas também, o que acaba transparecendo, inclusive, na nossa forma de identidade nacional, de observar o que é uma ameaça dentro de uma sociedade. Nas sociedades periféricas, por conta dessa construção, há sempre não uma prevalência, mas está sempre presente, e muitas vezes é prevalente, a ideia de que a principal ameaça, o principal inimigo não vem de fora, não é uma ameaça interestatal, mas sim um grupo interno que disputa o poder. E aí, quando a sociedade vai se polarizando muito, a ideia de unidade nacional, de identidade nacional, vai completamente por água abaixo. O que se identifica como o inimigo, a ameaça, é sempre o grupo que tem a posição política contrária, que tem um projeto contrário, inclusive um projeto em relação à utilização de recursos naturais, que no nosso caso aqui o que mais interessaria seria o petróleo. Então, essa questão da fragmentação política em estados periféricos e a falta de capacidade de gerar consensos e de gerar um projeto político nacional, isso vai ser muito importante no Brasil, nos países periféricos, e isso vai impactar aqui no final da nossa fala aqui, quando eu falar da situação atual e do Brasil. Então, ou seja, essa observação aparece de novo no final. Então, estou falando basicamente de estados e petróleo. Por que o petróleo é importante para os estados nacionais, para esse ator político, o Estado Nacional? Porque o petróleo ele tem um caráter econômico fundamental. O petróleo é muito importante para mover a economia, para mover a indústria, como matéria-prima, enfim, para mover meios de transporte, mas o petróleo ele é fundamental não só do ponto de vista econômico, o petróleo também é fundamental do ponto de vista estratégico. O que significa estratégico? Muita gente às vezes fala estratégico no sentido econômico, mas estratégico, eu quero dizer aqui, do ponto de vista militar. O petróleo é fundamental para mover de forma mais eficiente as máquinas militares. Então, se você puder passar para o próximo quadro, por favor. Então, eu peguei aqui essa citação do Churchill, quando ele era primeiro Lorde do Almirantado Britânico, em 1911, tinha uma questão que era fundamental em relação à Marinha Britânica. A Marinha Britânica era movida a carvão, e havia rumores de que a Marinha alemã, a Marinha de Guerra alemã, já vinha se movendo a petróleo de forma mais eficiente. Então, a questão crucial ali na Inglaterra era se a Marinha ia ser convertida de carvão para petróleo, que teria um custo econômico enorme. Então, muitos argumentavam contra, no sentido que isso teria um impacto orçamentário no tal do Estado, que desde sempre os liberais diziam que é que nem uma dona de casa, não pode gastar mais do que recebe, o que é uma enorme falácia. O Estado não tem nada a ver com dona de casa, o Estado imprime dívida, imprime moeda. Então, uma questão fundamental para o Churchill era essa. E o Churchill vai dizer lá o seguinte, a Inglaterra tem carvão no seu território, a Inglaterra não tem petróleo. Então, ele diz que mergulhar a Marinha Britânica irreversivelmente, numa marinha dependente do petróleo, seria mergulhar a Inglaterra no mar de problemas. Fundamentalmente, por quê? Porque a Inglaterra acabaria se comprometendo a ter que buscar internacionalmente, ter que buscar fora do seu território, o controle do acesso de fontes energéticas, não só controle de territórios que contivessem o petróleo, que contivessem a fonte energética, mas controlar também as rotas comerciais, controlar as rotas comerciais petroleiras, marítimas e ou terrestres.
Mas aí o Churchill conclui o seguinte, mas o prêmio do risco, né, de correr esse risco aí, é a hegemonia. O que está em disputa é a hegemonia britânica, né, e o grande desafiante era a Alemanha. Né? Mas como a gente já sabe aqui a história, a gente pode dar um pulo, né? Quem acabou saindo aí hegemônico no fim da Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos. Né? Então, nesse sentido, o petróleo é fundamental para mover máquinas militares. E, do ponto de vista dos Estados Unidos, né, há um reconhecimento claro disso. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi o principal abastecedor de petróleo dos aliados. Ele fornecia de 7 a cada 8 barris consumidos, de petróleo consumidos pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. E o petróleo foi fundamental para o desfecho da Segunda Guerra. Né? Quando os aliados invadem o território alemão, eles vão encontrar muito maquinário militar, muitos aviões, né, militares sofisticados alemães que não levantaram voo, né, não foram colocados em ação por conta da falta de petróleo. Por isso Hitler estendia muito a linha logística dele, né, e acabou tendo problemas de suprimento logístico, ele sempre tentava buscar petróleo. Então, os Estados Unidos cumpriu esse papel fundamental de abastecedor dos países aliados, né, durante a Segunda Guerra. Isso fez o Roosevelt, em 1943, né, começar a ter uma percepção de que as reservas de petróleo no território americano poderiam se exaurir. Então, o Roosevelt encomenda um estudo, né, geológico, né, que vai indicar que os Estados Unidos poderiam ter uma longevidade só de 20 anos de reservas. Né. Então, a partir disso, estou pulando muitas coisas históricas aqui, mas em 1943 o Roosevelt, né, vai até a Arábia Saudita e vai fazer uma aliança com o rei da Arábia Saudita. Essa aliança Estados Unidos-Arábia Saudita é muito importante para explicar o preço do petróleo, principalmente em momentos de crise política. Então, em 1943, se inicia essa aliança, quando Roosevelt vai lá para o navio, né, na costa da Arábia Saudita, recebe o rei e eles fazem uma aliança que se inicia em 1943. Né? Pois bem, a partir desse momento, onde esse estudo geológico aponta, né, a importância de controlar o abastecimento de petróleo fora da fronteira americana, e onde se constata, né, que o petróleo é fundamental para a guerra, né, a questão da segurança energética passa a ser tratada pelo Estado americano não como uma questão meramente de segurança energética ou econômica, passa a ser tratado como um tema de segurança nacional. Segurança energética e segurança nacional se confundem, porque o petróleo é fundamental para mover de forma eficiente as máquinas militares, para ter supremacia militar, o que é fundamental para a segurança do território americano e para a hegemonia americana. Então, dando um pulo aqui, né, por um ano importante em termos de preço do petróleo, né, a gente vai para os anos 70 agora. Né? Você pode passar para a próxima, por favor? Aqui, né, eu tenho a evolução histórica do preço do petróleo, a fonte é British Petroleum, né, desde 1861 até hoje. Né? Aqui está toda a evolução. Né? Então, quando eu falar de algum período, vocês podem observar que o preço está sendo mostrado aqui atrás, né, nesse gráfico. Né? Então, estou indo para os anos 70. Né? Os anos 70 é um ano bem interessante, porque nos anos 70 a gente vai ter a crise do sistema monetário financeiro internacional, a crise de Bretton Woods. Né? Foi um sistema monetário financeiro internacional formado, né, com base em algumas instituições, o FMI, né, o Banco Mundial, e que tinha como moeda internacional o dólar, né, mas o dólar lastreado em ouro. Né? A ideia de que os Estados Unidos emitia dólar, mas tinha uma quantidade equivalente de ouro guardado no seu caixa forte. Né? Para caso alguém quisesse converter aquele dólar em ouro, né, ele poderia, né, pagar aquela dívida, que é a emissão de dólar, em ouro. Né? Afinal de contas, a moeda nada mais é do que a emissão de uma dívida por parte do Estado. Né? Pois bem, né, nesse momento, né, por razões diversas, principalmente por causa do déficit que os Estados Unidos vinha incorrendo com a Alemanha e Japão para fomentar o desenvolvimento desses países e afastar eles da possível esfera de influência da União Soviética, né, começa a haver um questionamento, né, se os Estados Unidos estavam emitindo dólar, né, em quantidade equivalente de ouro que ele tinha guardado no seu Fort Knox. Né. Então começa a haver uma especulação em relação ao petróleo, uma ideia de que os Estados Unidos então deveriam desvalorizar a sua moeda, o que poderia levar os Estados Unidos a perder a condição de emissor da moeda internacional, com a perda de confiança no dólar, e os Estados Unidos resolve unilateralmente romper com o sistema padrão dólar, ouro. Né? Ou seja, os Estados Unidos unilateralmente diz que o dólar não é mais conversível a ouro. Né? Os Estados Unidos vai poder, então, emitir livremente o dólar. O dólar vale $1 e acabou, ele não tem quantidade equivalente de ouro, ele não é conversível a ouro. Isso está assentado em quê? Está assentado no poder militar e tecnológico dos Estados Unidos. Né? Poder militar
que tem como elemento fundamental o controle da energia para mover esse poder militar também, além da própria tecnologia do poder militar americano. Então, nesse sentido, a gente chega nesse padrão monetário financeiro internacional que a gente tem hoje em dia, que é o padrão dólar flexível, enfim, ou dólar, onde os Estados Unidos emite moeda sem limite, e pode se endividar sem limite, porque é um emissor da moeda internacional sem nenhum lastro. Então, durante os anos 70, do ponto de vista do sistema monetário financeiro internacional, a gente tem esse acontecimento importante. Então, era importante para os Estados Unidos que os outros países aceitassem o dólar como moeda internacional, que eles aceitassem esse novo sistema, e que eles se tornassem refém desse sistema. Ao mesmo tempo, em 73, datando aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a guerra do Yom Kippur e vai ter o primeiro choque do petróleo. Então, pois bem, aquela aliança, Estados Unidos e Arábia Saudita, vai aparecer como importante aí. Por quê? Porque a Arábia Saudita vai tomar uma decisão importantíssima, que é a decisão de que ela vai comercializar o petróleo dela em dólar. Ou seja, a Arábia Saudita, durante o choque do petróleo, vai trabalhar de forma a reforçar, ou a viabilizar a retomada da hegemonia americana e a hegemonia do dólar. Então, a gente vai ter aqueles petrodólares abundantes nesse período, onde a Arábia Saudita tem um papel fundamental em reforçar o dólar, decidindo, então, que ela vai comercializar o seu petróleo em dólar. Então, ali nos anos 70, a gente vai ver o choque do petróleo, ali o preço do petróleo subindo, ali em 73, e no fim dos anos 70, 79, a gente também tem acontecimentos muito importantes, como, por exemplo, a Revolução Islâmica no Irã, como elemento fundamental, também a invasão soviética ao Afeganistão, e então o tal do segundo choque do petróleo, que também vai jogar o preço do petróleo lá para cima, que impacta nessa variação importante. Lembrando também, invasão soviética ao Afeganistão, que vai fazer com que os Estados Unidos arme quem? E treine quem? Os talibãs, aquele futuro inimigo que ele vai combater em áreas estratégicas para dominar petróleo. Uma razão bem conveniente para o controle militar e petroleiro americano. Mas, enfim, em 79 a gente tem esses fatos importantes, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é para os anos 80. Esses sim vão ser muito importantes do ponto de vista da questão do preço do petróleo. Nos anos 80, a gente vai ter um período onde os Estados Unidos vai se lançar numa ofensiva muito grande no âmbito do que ficou conhecido como Segunda Guerra Fria. Em 79, diante dessa ameaça soviética invadindo o Afeganistão e diante da Revolução Islâmica do Irã, o presidente Jimmy Carter vai anunciar a doutrina Carter. Aí você pode passar para o próximo, pode passar mais lá para o final. Isso, aqui está a doutrina Carter. A doutrina Carter é isso aí, que foi anunciada em 79 pelo presidente Jimmy Carter no Congresso americano e foi formulada pelo Zbigniew Brzezinski, que é um estrategista dos democratas. A gente costuma observar os democratas como... Costuma, nessa eleição, os democratas foram colocados talvez como muito bonzinhos, devido a características do seu opositor, mas os democratas são muito astutos e atuam muito bem de acordo com os interesses americanos, de forma muito sutil. Então, aqui está a doutrina Carter. Vou ler aqui tradução simultânea, vamos deixar nossa posição absolutamente clara. Qualquer tentativa de alguma força externa de tentar ganhar o controle da região do Golfo Pérsico será observada pelos Estados Unidos como um ataque aos seus interesses vitais. E tal ataque deverá ser repelido por qualquer meios necessários, inclusive o uso da força. Então, ali os Estados Unidos está se lançando numa tarefa muito importante naquele âmbito da Guerra Fria, que está para ser resolvida ali nos anos 80. Eu peço para você passar para o próximo slide, por favor. Que é essa tarefa aí revelada. Os Estados Unidos, ele basicamente vai assumir a tarefa, e por isso passa a controlar o Oriente Médio, onde estão concentradas a maior parte das fontes de petróleo, das reservas de petróleo globais. Os Estados Unidos vai se lançar basicamente na tarefa de controlar os territórios que são ricos em petróleo e controlar também as rotas comerciais estratégicas de petróleo. Basicamente com 3 objetivos. Garantir o abastecimento... Instalada de transporte de contêineres no mundo? Não entendi. Acho que foi interferência, não? Então,
Então ele vai buscar controlar os territórios e rotas comerciais, né, estratégicas de petróleo, com 3 objetivos básicos. Né, para garantir o abastecimento do território americano, né, obviamente. Segundo, né, para negar acesso a rivais, tanto rivais revelados quanto rivais potenciais. Né, e terceiro, né, também ganhar poder de barganha, poder de chantagem em relação aos seus aliados, por ser um país garantidor do funcionamento do mercado, aquele ser supremo. Aquele tal do mercado só vai funcionar se os Estados Unidos conseguirem garantir a estabilidade, a produção e as rotas comerciais estratégicas de petróleo. Né? Então, o tal do mercado, o Japão compra no mercado, a Coreia do Sul compra no mercado. Esse mercado tem um garantidor, que é os Estados Unidos atuando, né, nessas áreas estratégicas e principalmente no Oriente Médio. Né? Então, os Estados Unidos se lança com essas 3 tarefas, o que é fundamental para ele não só vencer a União Soviética, mas enquadrar também potenciais rivais, como a Alemanha e o Japão, por exemplo, que poderiam figurar como futuros desafiantes à hegemonia. Né? Então, nos anos 80, uma questão fundamental que vai aparecer no âmbito da tal da Segunda Guerra Fria, que vai ser levada pelo Reagan, o Reagan vai aumentar muito os gastos militares, vai lançar o programa Guerra nas Estrelas, o orçamento militar vai lá para cima. Então, o que o Reagan vai fazer é articular, através da aliança com a Arábia Saudita, para que a Arábia Saudita não siga o que é acordado dentro da OPEP. Ou seja, a Arábia Saudita vai inundar o mercado de petróleo com oferta, não vai seguir o que é acordado pela OPEP, e nos anos 80 nós vamos ter o que ali naquele gráfico, naquele gráficozinho ali. A gente vai ter a queda dos preços do petróleo. E a União Soviética tem uma economia, ou a Rússia atualmente tem uma economia, baseada enormemente no petróleo, nessa commodity. Então, essa queda dos preços do petróleo vai ter um impacto enorme no PIB da União Soviética. O PIB da União Soviética é um PIB estagnado nos anos 80, se explica muito da derrocada e da queda dos problemas econômicos da União Soviética por causa do modelo socialista, das limitações de difusão tecnológica do modelo socialista, onde não havia competição, empresas privadas, mas, na verdade, tem um elemento estratégico e geopolítico fundamental. Os Estados Unidos com a Arábia Saudita articulam a queda dos preços do petróleo nos anos 80, que vai impactar na economia soviética. Então, como a União Soviética poderia aumentar os seus gastos militares e acompanhar os gastos militares americanos se ela tinha uma limitação do PIB? Cada vez mais a porcentagem de gastos militares no PIB soviético ia aumentar. E em um certo momento isso ia se tornar insustentável. Então, o Brzezinski, ele lê essa movimentação como algo que buscava tornar insustentável a concorrência da União Soviética contra os Estados Unidos, no nome da Guerra Fria, e a União Soviética, então, buscaria uma acomodação pacífica, porque uma guerra nuclear levaria a um suicídio coletivo. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Aí tem uma tabela aí do ano de 85, que mostra como seria um PIB dos dois, os gastos militares equivalentes, e a porcentagem de gastos militares no PIB soviético era muito maior do que dos Estados Unidos. Então, se a União Soviética fosse aumentando, não conseguiria sustentar no longo prazo. Então, a gente pode ver aí que o preço do petróleo, nos anos 80, ele foi influenciado por uma questão geopolítica e estratégica, que era o objetivo dos Estados Unidos de vencer a Guerra Fria. Então ele consegue articular isso com seu aliado estratégico, que é a Arábia Saudita. Então a gente vê a importância dos Estados na determinação do preço do petróleo ao longo dos anos 80. Você pode passar para o próximo, por favor. Aí só mostrando a tendência dos gastos militares soviéticos, como cresciam, então isso não seria sustentável. Estática. Então, por favor, agora você pode voltar lá para o começo, onde está aquele primeiro gráfico lá, anterior. Isso aí. Então, nos anos 80, a gente tem essa queda aí, o preço fica lá embaixo. Então, nos anos 80 também a gente tem a guerra Irã-Iraque, uma elevação de juros nos Estados Unidos, mas enfim, vou passar por isso rápido, senão a apresentação vai ficar muito longa. E vou chegar então aos anos 90. O preço vai ficar relativamente baixo por todo esse período. Mas aí, no fim dos anos 90, aparece uma figura muito importante, muito importante, mas que é veiculada na mídia brasileira como um ditador, um louco, enfim, recebe várias qualificações negativas, que é Hugo Chávez. Hugo Chávez, um venezuelano, a Venezuela, um país ali no quintal dos Estados Unidos, na área onde os Estados Unidos não aceita nenhum questionamento à sua hegemonia, ao seu controle, e que a Venezuela tem uma história de exploração petroleira das empresas americanas que leva uma concentração de renda na mão das elites venezuelanas desde a década de 1920.
Então, a Venezuela era um país que sofria da tal maldição do petróleo, né? Muito pobre em termos de indústria, de produção, com câmbio sobrevalorizado, um país muito pobre, miserável, né? Em 98 vai chegar ao poder, vai ser eleito, né, o Hugo Chávez, né? E o Hugo Chávez, antes mesmo de chegar à presidência, o Hugo Chávez vai começar a viajar, né, por países da OPEP, buscando rearticular a OPEP. Quando o Chávez está ali chegando ao poder, o petróleo está, se não me engano, entre 9 e 10 dólares, por aí o barril, né? Então, o Chávez vai viajar, vai visitar o Gaddafi, o Saddam Hussein, o Ahmadinejad, vai viajar e visitar líderes estatais, tentando buscar estabelecer uma aliança para fazer com que a OPEP se rearticule e o preço do petróleo volte a subir, né? O que, de fato, vai acontecer, né? Só que, além do Chávez chegar ao poder em 98, quem vai chegar ao poder em 99, né? E, inclusive, vai tomar posse, né, em 31 de dezembro de 99? O Vladimir Putin, né? Então, aquela Rússia, que era herdeira do arsenal nuclear da União Soviética, que nos anos 90, né, vai mergulhar no neoliberalismo, vai ficar patinando, né, economicamente, numa crise econômica enorme, né? Nos anos 2000, com o Putin, vai ter uma política mais assertiva, né? Uma política externa mais assertiva e uma política em relação aos recursos energéticos também mais nacionalista, né? Durante os anos 90, os recursos energéticos, né, as empresas energéticas pararam na mão do setor privado, né? A Rússia foi tomada por uma máfia e o Putin vai assumir, vai nacionalizar a Gazprom, né? E vai nacionalizar os recursos energéticos e vai levar adiante uma política completamente diferenciada dos anos 90, uma política da Rússia, né, buscando projetar o seu poder, principalmente no entorno estratégico russo, onde é a antiga União Soviética, na Eurásia, né? E os anos 2000, né, também é um ano muito importante, também é uma década muito importante, primeira década dos anos 2000, porque nós temos a China e a Índia crescendo economicamente a taxas significativas. China e Índia que estão entre os principais países importadores de petróleo, né? A Índia importa 85% do seu consumo, né? A China importa mais da metade do seu consumo interno de petróleo, né? E eles importam commodities em geral. Isso vai ter um impacto enorme no preço das commodities e vai ter um impacto enorme no preço do petróleo, que vai lá para cima, né? O preço do petróleo vai subindo aí, né, como vocês podem ver ao longo dos anos 2000, né, e vai alcançar níveis significativos, né, ultrapassando 120 dólares. Um nível sem precedentes. Então, a gente vai ter a atuação de dois estados, né, a China e a Índia, né, que buscam crescentemente ter acesso a controle de recursos naturais, pressionando a demanda por recursos naturais e pressionando a demanda por petróleo. Isso, junto com a rearticulação da OPEP, né, que foi proporcionada inicialmente pelo Chávez, vai levar o preço do petróleo a ir lá para cima, né? Em 2003, a gente também tem a invasão ao Iraque, né, também é um momento muito importante, e do meio para o final da primeira década do século XXI, a gente vai ter a descoberta do pré-sal e, por conta do preço do petróleo, a Venezuela, né, vai poder descobrir ou viabilizar a produção de petróleo na faixa petroleira do Orinoco, que contém um petróleo muito sujo também, que precisa, né, para ter sua viabilidade de produção, que o preço do petróleo esteja num nível alto, né, 50, 60 dólares. Como o próprio pré-sal também precisa de um preço relativamente alto do barril do petróleo para ser viável, né? Então, a gente tem aí, né, no sistema internacional, no cenário internacional, né, alguns estados, né, que vão controlar fontes energéticas, né, e que precisam que o preço do petróleo esteja lá em cima, né, tanto para viabilizar sua produção ou para ter uma receita orçamentária, né, exportações e receita orçamentária significativa para financiar os seus projetos de desenvolvimento, ou financiar seus projetos de segurança militar, tudo isso, né? Então, o petróleo é muito importante para viabilizar a produção em alguns desses países e é importante também para viabilizar uma política desenvolvimentista e uma política militar mais assertiva nesses países, né? A gente está falando basicamente, né, de países como o Brasil, né, tem o pré-sal, a Venezuela, né, que inclusive importa, né, maior parte, 90% ou acima, né, do seu petróleo para os Estados Unidos, dependendo da época, né? A gente vai ter também a Rússia, né, muito dependente das receitas do petróleo, a gente vai ter o Irã, né? E o que esses países têm em comum? E também dependentes,
desse petróleo para viabilizar uma política externa mais independente dos Estados Unidos, né? Então a gente vai ter no século XXI países que têm em comum serem países que buscam, né, uma política externa mais independente dos Estados Unidos, serem beneficiados pelo preço elevado do petróleo, né? Esse preço que está sendo configurado aí ao longo da primeira década do século XXI, né? Ou seja, o preço do petróleo estar elevado é benéfico para o Brasil, é benéfico para a Rússia, né? É benéfico para a Venezuela, que está ali, né, com uma política externa mais independente, usando inclusive o petróleo como instrumento de política externa, né, no quintal dos Estados Unidos. É conveniente para o Irã, né? E isso é conveniente para os Estados Unidos, né? Inclusive com esses países se articulando no âmbito do BRICS, o Brasil, a Rússia, a China, a Índia, né, se articulando no âmbito do BRICS, obviamente isso não é conveniente para os Estados Unidos, né? E os presidentes americanos vinham tratando isso de diferentes formas, né? O Bush, né, assumiu com o Project for the New American Century, né, que era, enfim, o think tank, todo o grupo de pensamento que apoiava ele, né, que é um projeto neoconservador que enfatizava uma política externa militarista americana, né, para garantir o controle do fluxo de petróleo e gás dos Estados Unidos. O Obama já assume com outro discurso, com o discurso de uma revolução tecnológica que permitiria os Estados Unidos, né, ter novas formas de explorar e produzir petróleo dentro do seu território e, com isso, tornar menos dependente do abastecimento externo, né, o que em 2014 e 2015 vai se concretizar de fato, né. Então, nesse período aí do pós-Guerra Fria, especificamente do século XXI, né, que vai ser um período de nacionalização de recursos naturais, principalmente petróleo, de ascensão de países, né, que buscam uma política externa mais independente dos Estados Unidos e até a formação de um mundo mais multipolar, com menos concentração de poder na mão dos Estados Unidos e que se beneficiam de um preço alto do petróleo, né, vai ser um mundo que não é conveniente para os Estados Unidos, né? Então, para os Estados Unidos é conveniente que esse preço do petróleo vá para onde? Vá lá para baixo, né? Vá lá para baixo. Inclusive com o Brasil articulando uma integração entre os países sul-americanos, algo que também não é conveniente para os Estados Unidos, que prefere muito mais o projeto da ALCA, né, da Área de Livre Comércio da América, sob a hegemonia de Washington. Então, nada disso é conveniente para os Estados Unidos, né? Então, daí, né, vem a movimentação, né? A partir de 2014, principalmente 2015, os Estados Unidos, né, começa a produzir, né, de forma corrente, né, aumenta então a sua produção, aumenta crescentemente a sua produção, né, de petróleo, depende cada vez menos, né, de importação, cada vez menos de importação, conforme a sua produção vai sendo crescente. Ao mesmo tempo, né, a produção do Irã também, né, cresce, né, e o Irã começa a ter acesso a mercados internacionais, né, e o Irã não opta, né, não deseja fazer o comércio do seu petróleo em dólar, ele prefere fazer em outras moedas para não se tornar refém do dólar, né. E também, ao mesmo tempo, aí, tem uma outra questão que é fundamental. Além dos Estados Unidos, né, ter a sua produção crescente, né, o que deixa uma oferta, né, no mercado internacional, a Arábia Saudita se recusa a diminuir a sua oferta. A Arábia Saudita, aquela que tem aliança com os Estados Unidos. Então, daí, né, o preço do petróleo começa a baixar muito, né? Essa descendente que a gente vê aqui, a descendente aqui a partir da segunda década do século XXI, né? Principalmente a partir de 2014, 2015, uma queda do preço do petróleo, né? Que é muito conveniente para os Estados Unidos e que é articulada tanto pelo aumento da produção dos Estados Unidos, né, com essas novas formas de exploração e produção de petróleo, ambientalmente questionáveis, né, tanto pela ação da Arábia Saudita, que se recusa a diminuir a sua oferta de petróleo no mercado internacional. Isso vai jogar o preço do petróleo lá para baixo, né? E a quem interessa jogar o preço do petróleo lá para baixo? Né? Se nós estamos falando de Estados nacionais, aos Estados Unidos, né? Sem dúvida, né? Esse preço do petróleo indo para baixo, né, existem algumas questões que são levantadas. Primeiro, né, uma questão que é levantada. Então a Arábia Saudita e Estados Unidos estão brigando, porque a Arábia Saudita, né, não deveria manter a oferta dela de petróleo no mercado internacional, porque quando o preço do petróleo vai muito para baixo, né, fica abaixo de $60 e principalmente abaixo de $50, isso inviabiliza, né, uma parte da exploração dentro do território americano, né, que precisa também de um preço alto, né. Pois bem, essa é uma argumentação muito reducionista, míope e econômica. Por quê? Porque para os Estados Unidos, o custo econômico de algumas empresas quebrarem, né, ou de algum petróleo não ser produzido e explorado, ele é
supercompensado, ele é sobrecompensado pelo ganho político estratégico que os Estados Unidos têm. Qual é o ganho político estratégico? A Rússia, com problemas econômicos, por conta do preço baixo do petróleo, o Brasil também com problemas, por conta do preço do petróleo, nosso pré-sal também, podendo ficar inviável por conta da baixa do preço do petróleo, o estado do Rio de Janeiro quebrado, enfim. Ou seja, o orçamento estatal vai lá para baixo, por conta da queda do preço do petróleo, a Venezuela com problemas econômicos por causa do preço do petróleo, enfim, os seus potenciais rivais ou rivais revelados vão tendo problemas por causa da queda do preço do petróleo, e vão, inclusive, causando problemas na articulação dos seus projetos de alianças estatais que tentam desafiar os Estados Unidos no âmbito internacional ou promover uma ordem mais multipolar. Então, essa primeira questão, que Estados Unidos e a Arábia Saudita estão em desavença, definitivamente não. A Arábia Saudita manter a sua oferta lá em cima e o preço ir lá para baixo é conveniente para os Estados Unidos, independente do custo econômico, independente de não viabilizar o funcionamento de empresas pequenas, empresas menores, no território americano, no âmbito da exploração de petróleo e gás. Uma outra questão que surgiria nesse sentido seria, qual é a solução, então, para esses países que estão passando por uma queda de receita significativa? Aí o discurso é sempre o mesmo. O discurso é privatizar ativos estatais. E esse discurso aparece na Rússia, na academia, na intelectualidade russa, inclusive elementos do Estado russo, pregando isso, se caiu muito a receita, o Estado tem que privatizar ativos, tem que privatizar empresas estatais, tem que entregar para o mercado, que o mercado é mais eficiente, e daí a solução é sempre o quê? É sempre o investimento estrangeiro, entregar para empresas que vêm de fora, entregar para empresas multinacionais, que vão ter capital abundante, vão poder trazer recursos para essa economia e para operar de forma mais eficiente o setor energético. Então esse discurso vai surgir em todas as partes, inclusive no Brasil. Privatizar de uma vez só, privatizar fatiando, não faz diferença. O negócio é que, dentro de um contexto de uma crise econômica, e que no Brasil ainda mais agravada por conta de questões jurídicas e morais, e políticas fundamentalmente, disputas internas, quando se tem uma crise econômica, e muito mais agravante no caso do Brasil, a solução que sempre aparece é essa, é privatizar. A ideia de que privatizando, trazendo capital estrangeiro, se resolve tudo. Tira a Petrobras da operação, a Petrobras não tem capacidade de investir. Claro que no caso brasileiro também, ao falar da Petrobras, tem uma outra questão que é fundamental. A Petrobras é uma empresa privada para gerar lucro, para favorecer seus acionistas, ou a Petrobras é uma empresa estatal? Essa é uma questão fundamental. A mídia manipula ela e os setores políticos manipulam ela conforme a sua conveniência. Vão dizer que é privada quando querem, vão dizer que é estatal quando querem. Então essa é uma questão fundamental. Então a questão de privatizar esse discurso falacioso vai aparecer nesse momento em que o preço do petróleo vai lá para baixo. E, obviamente, que esse discurso esconde o fato de que o Estado ele é o emissor da moeda corrente no seu território, e ele também pode emitir dívidas, ele pode financiar o desenvolvimento do seu país, não necessariamente fazendo que nem uma dona de casa, gastando no máximo o que recebe. O Estado não é que nem uma dona de casa, isso é uma falácia. O que a gente precisa é de um Estado que tenha prioridades estratégicas. A verdade é essa. Então, nesse sentido, a quem interessa esse preço baixo do petróleo? A quem interessa aos Estados Unidos, às empresas transnacionais americanas, que com esse preço baixo do petróleo vão quebrando esses países que são desafiantes dos Estados Unidos ou pretendem promover uma ordem multipolar, que dependem da receita do petróleo, e isso, junto com o discurso da privatização, vão dar acesso aí de forma pacífica às empresas americanas, aos seus mercados e aos seus recursos naturais. E, obviamente, que esse discurso da privatização encontra muita adesão em grupos políticos dentro de países periféricos, principalmente dentro do Brasil. Daí, eu falei que no final a gente ia voltar àquela questão inicial. No Estado periférico, como o Estado brasileiro, onde há uma sociedade politicamente muito fragmentada e com diferentes interesses em relação à utilização dos recursos naturais, a legislação sobre o uso dos recursos naturais, inclusive a legislação sobre a entrada e a forma de atuação do capital estrangeiro, do capital internacional, obviamente que grupos externos, que têm seus interesses,
empresas transnacionais ou potências estrangeiras vão apoiar diferentes grupos políticos internos, desde que esse grupo político interno, né, faça um discurso ou tenha uma atuação política que seja do seu interesse no acesso a recursos naturais estratégicos, no acesso a petróleo. Né? Então, essa queda do preço do petróleo impacta no BRICS, impacta na América do Sul, impacta na Venezuela, impacta no Brasil, né? E faz com que os Estados Unidos possa, né, atuar fazendo alianças com grupos internos, né, com as empresas americanas também podendo fazer alianças com grupos internos, né, desestabilizando cada vez mais politicamente esses países, né, e apoiando grupos que lhe deem acesso privilegiado ao petróleo, aos recursos naturais. Isso não acontece no Brasil só, isso acontece na Venezuela, isso acontece o tempo todo no Equador, isso acontece na Bolívia, isso acontece em toda parte da América do Sul, em toda parte do mundo. Né? Os Estados Unidos não têm nenhum problema, né, em apoiar conturbações internas. O Brzezinski, que eu coloquei aqui, né, a citação dele, o formulador da doutrina Carter, né, o Brzezinski, né, colocava lá uma receita muito clara no seu livro de 86, o Game Plan. Né? Ele dizia lá que os Estados Unidos têm que apoiar, né, grupos internos que causem conturbação no Estado soviético, para derrubar a União Soviética. Essa é uma prática comum dos Estados Unidos, apoiar grupos internos que causem conturbação. Né? Eles fizeram isso nas revoluções coloridas do leste europeu, estão fazendo isso o tempo todo. Né? Daí a gente pode perceber que pode haver uma ligação muito clara, né, entre a espionagem americana, né, que foi revelada pelo Snowden, né, e que estava concentrada na presidência da República e na Petrobras, né, e tudo que vem se desdobrando depois disso, né, na Lava Jato, nos discursos de privatização, de fragmentação da indústria petroleira brasileira, né, e da Petrobras, enfim, tudo isso, né, que não é de interesse do Brasil, da sociedade brasileira e do futuro do Brasil de jeito nenhum. Né. Então, nesse sentido, eu paro por aqui a minha exposição e fico à disposição, né, para qualquer pergunta, né, e espero que eu tenha tido clareza no sentido de mostrar como as relações interestatais, as relações de poder entre Estados influenciam o preço do petróleo, muito além de questões meramente econômicas, técnicas e tecnológicas. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Lince Naveira, geólogo. Parabéns pela exposição, parabéns pela clarividência e por conseguir ver, que infelizmente a maioria não consegue ver, o que está por trás das movimentações das grandes petroleiras no mundo para desestabilizar países feito o nosso, que a gente está tentando ter uma hegemonia e aí de repente os caras vêm e atropelam. Inclusive com o que você citou da Lava Jato, tá? Que a indústria bélica, que é recém-inaugurada, que Fernando Henrique, Fernando Collor fez a chinesa de destruir, tá, e Lula pode ter cometido muitos erros, mas ele apoiou a indústria bélica. Por exemplo, a Odebrecht estava fazendo o submarino atômico brasileiro, o Almirante, outro que está na cadeia também, está fazendo o motor do submarino atômico, e as outras empresas, a própria Odebrecht fazendo mísseis para a Marinha e para a Aeronáutica. Então é um desmantelamento não só da economia, mas da indústria de defesa. Tá? Agora, o que está faltando aqui, se eu estiver errado, me corrija, é visão dos certos governantes, patriotismo, está entendendo? De vergonha na cara, por exemplo. Você pega aí, você não citou o nome, mas você pega Serra, Aécio Neves, Marina Silva, tudo alinhado, está entendendo? Com a entrega das riquezas nacionais em detrimento do patrimônio nacional e em detrimento do futuro das gerações futuras. Por exemplo, o pré-sal, se monetizar instantaneamente, dá alguma coisa em torno de 30 trilhões de dólares. Isso é mais ou menos 2 vezes o PIB mundial. Tá? E aí a pessoa, não, tem que privatizar. Isso é uma grande falácia. Outros dizem que o pré-sal não é viável. É bom formar o seguinte, a Shell West Texaco, para produzir um barril de petróleo no pós-sal, gasta 16 a 25 dólares. E a Petrobras, está entendendo? Está aqui o Fernando Siqueira, se eu falar baixo para me corrigir, por 8 dólares ela produz um barril de petróleo. Portanto, é viável sim. Isso é uma sacanagem que estão fazendo conosco, está entendendo? E a gente tem que reverter isso enquanto é tempo. Que a Petrobras está sendo desmantelada a golpe de marreta. Tá? Feito um funcionário da Petrobras hoje de manhã falou que a Gazprom, o preço que eles pagaram, quem comprou com 1 ano paga o custo da empresa. E o gasoduto com 3 anos paga. Isso é o cúmulo do cúmulo. Não é um projeto desse é para se pagar em 10, 15 anos. Tá? Gostaria de perguntar. Por favor, sua pergunta. Vou fazer agora a pergunta. Gostaria de saber o seguinte: o que você sugere para a gente reverter isso? Fora uma dose grande de patriotismo e vergonha na cara. O que mais você sugere? Obrigado. Pode melhor.
Vamos fazer um conjunto de 3 perguntas. E o Fernando Siqueira queria fazer a segunda pergunta. Já tem mais uma pessoa ali. Professor Padula, parabéns aí pela sua análise extremamente didática e realista, né? Eu queria... o senhor falou que o petróleo é estratégico principalmente para poderio bélico, mas ele também tem uma importância estratégica na medida em que é o energético mais eficiente, né? No Oriente Médio, você tem uma relação energética de 100 para 1, quer dizer, com uma unidade energética você obtém 100 de volta. Na média mundial dá 50 para 1. Em águas ultraprofundas, 24 para 1. Mas o segundo colocado, que é o carvão, tem uma relação de 9 para 1. E a biomassa, mais ou menos, de 2 para 1. E os países desenvolvidos, que dependem profundamente dele, não têm reservas. E também eu queria, então, com a minha pergunta, é que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão que na década de 80, a União Soviética estava incomodando, inclusive subjugando a Europa como fornecedora de energia, e a derrubada do preço para 13 dólares desmantelou a União Soviética. E agora não seria uma repetição, uma vez que os BRICS, o senhor falou aí um pouco rapidamente, uma vez que os BRICS estão pondo em risco a hegemonia americana, na medida em que criaram um banco de fomento com 100 bilhões de dólares e mais 100 de reserva, e também estão planejando uma moeda alternativa ao dólar. Então, essa repetição da estratégia não seria para eliminar os BRICS, o poder dos BRICS, eliminando a União Soviética, a Rússia, perdão. Bem, mais uma pergunta. Ficou clara a pergunta, mas... você, por favor, se identifique, tá? E eu vou pedir que, dentro do possível, para ser bem breve na pergunta. Tá bem. Alô? Tá bem, eu vou ser breve. Carlos Miller, Sindicato dos Oficiais da Marinha Mercante. Primeiramente, parabenizar o Clube de Engenharia por essa iniciativa, por esse seminário. E agradecer a palestra do professor Padula. Né? Dentro dos assuntos abordados pelo professor, esse assunto da privatização, né, de ativos, venda de ativos, nós temos observado uma disposição enorme para a venda de ativos na área de logística, recentemente no sistema Petrobras, especialmente numa área que nos interessa, na Marinha Mercante, né, o afretamento de embarcações. Isso sempre esteve presente na história da Petrobras, desde que ela foi criada, o afretamento de embarcações estrangeiras. Mas nunca nesse percentual que nós observamos hoje, né? A Petrobras praticamente não tem mais embarcações com bandeira brasileira, e obtém todos esses ativos de logística que ela usa hoje por contratos de afretamento de embarcações estrangeiras. Eu gostaria de saber como o professor vê isso, se isso representa algum risco para o Brasil, se existe alguma situação que isso pode ser extremamente prejudicial dentro da cadeia logística. Oi. Bem, obrigado pelas perguntas, né? Elas permitem que eu aprofunde, né, um pouco mais alguns pontos, né? Minha exposição foi dentro de um tempo limitado, e agora eu consigo especificar algumas questões que são importantes, né? Vou começar pelas mais fáceis. A última, que é a primeira pergunta foi a mais difícil, que foi a sugestão de como reverter isso, né? Então, eu vou começar pelas duas, pela segunda e pela terceira, né? Primeiro, para mim, né, na minha opinião, é muito similar, é exatamente o mesmo movimento, né? A pergunta do Fernando Siqueira, é exatamente o mesmo movimento dos anos 80, né? Jogar o preço do petróleo lá para baixo para enquadrar os seus potenciais desafiantes, ou os seus desafiantes revelados, principalmente a Rússia, né? E enquadrar o BRICS, né? Principalmente desarticular a Rússia e desarticular o BRICS, né? Principalmente porque os BRICS
articular a construção, né, de um novo Banco de Desenvolvimento, né, e os BRICS, tanto no âmbito do BRICS quanto fora do BRICS, têm articulado o comércio fora do dólar, né, fora da moeda internacional, tirando aí o poder do dólar sobre eles, né. Inclusive, Rússia e China, né, anunciando a construção de um gasoduto, né, que transportará reservas significativas de gás da China da Rússia para a China, né, mas com o financiamento do gasoduto e o comércio do gás sendo feito fora do dólar, né, sem dólar, né. E a China vem trabalhando muito com essa questão da internacionalização da moeda, até de forma defensiva, né, para sair da esfera do dólar, né. Então, na minha opinião, esse movimento atual é um movimento similar ao dos anos 80, né, dos Estados Unidos usando o seu poder sobre o dólar, o seu poder para influenciar o preço do petróleo, para derrubar potenciais desafiantes à sua hegemonia, né. E no caso, né, da relação da Rússia com a União Europeia, né, aí, e entrando também o caso da Ucrânia, né, aí uma questão fundamental, que para os Estados Unidos é importantíssimo separar cada vez mais a Rússia da Europa e controlar fundamental para gerar empregos, para gerar renda, né, e que pode gerar tecnologias, que pode gerar uma autonomia do Brasil, tanto no âmbito civil quanto no âmbito militar, se isso for articulado, né, um projeto mais de complexo industrial, né, militar, né. Então, ou seja, a indústria naval ela é fundamental, né. Quando você perde, né, o controle da sua indústria naval, da sua logística, né, e coloca ela à mercê de interesses estrangeiros, isso não tem só um impacto orçamentário, porque a indústria naval, ou a indústria logística de forma geral, ela é fundamental para a capacidade de mobilidade, né, econômica e comercial, é também fundamental para a capacidade de mobilidade militar, né, se forem empreendidos também projetos conjuntos do âmbito militar, industrial, ou civil-militar, né. E, além disso, né, aí entra nessa questão, né, o próprio papel da Petrobras, né, no sentido da compra de conteúdo nacional, que não interessa às potências estrangeiras, não interessa às empresas transnacionais, né. Interessa para elas é que a Petrobras não tem uma política de privilegiar, de comprar o conteúdo nacional, privilegiando o desenvolvimento, a geração de emprego, renda, tecnologia dentro do Brasil, né. O que interessa para elas é que haja uma abertura das compras governamentais e uma abertura de compras para as empresas estrangeiras, não privilegiando o conteúdo local, né. Então, enfim, esse discurso da privatização dos setores, principalmente do setor logístico, ou da Petrobras não privilegiar o conteúdo nacional, dela não ter um papel importante na indústria petroleira, né, delegando algumas funções ou papéis às indústrias estrangeiras, isso tem impactos enormes do ponto de vista econômico, do ponto de vista da renda, da tecnologia, né, e também pode ter impactos do ponto de vista militar, né, no Brasil. Bom, aí eu entro na primeira pergunta, né? Enfim, passando pela questão da indústria de defesa, né, que foi comentada, né? Fundamental isso, né, observar isso, né? Como os projetos fundamentais da indústria de defesa, da base industrial de defesa, né, foram paralisados, né? E num país sério isso não poderia ter acontecido, né, porque é uma questão estratégica, inclusive para defender o nosso pré-sal, né? E aí, né, vem a questão, uma observação também que foi feita, né, com nomes do PSDB e Marina Silva, né, que eu estou de acordo, né, mas a gente também tem que observar de forma mais complexa, né, que muitos setores da própria, vamos colocar esse rótulo, esquerda brasileira,
tem dificuldade de entender uma política externa mais autônoma ou uma política externa, né, que o Estado pratica dentro de um sistema interestatal capitalista. Por exemplo, né, você pode observar muitos setores da esquerda criticando quando o BNDES apoia uma empresa brasileira para se expandir para o exterior, né, dizendo que isso é uma prática imperialista brasileira. Né, a gente pode ver argumentos desse sentido vindo da esquerda. Esse é só um exemplo de vários, onde a esquerda dá os braços para a direita para criticar uma política externa mais autônoma, uma política de segurança e defesa mais autônoma. Né? Então, enfim, a nossa esquerda também tem dificuldade de entender de política externa e de política de soberania nacional. Né? Muitas vezes aquele debate, como é que você vai investir no âmbito militar, se a gente tem problemas de saneamento, tem problemas no Nordeste, né? Como se você tivesse que resolver primeiro, né, totalmente um problema para depois cuidar de outro. Né? Na verdade, né, um país que não tem poder militar e não tem segurança, né, ele não vai conseguir se desenvolver de forma soberana. Então, as duas questões têm que ser tratadas de forma conjunta. Né? Os Estados Unidos não resolveu primeiro todos os seus problemas internos para depois criar um poder militar. Né? Então, enfim, a direita é reveladamente opositora de um projeto autônomo e soberano do Brasil, de uma política externa autônoma, né? Mas a esquerda também é complicada. Né? Ela também tem suas complicações. Né? E a questão da sugestão para reverter esse processo, né? Enfim, né? Eu teria que discorrer aqui sobre um plano de governo, é claro. Né? Mas no caso específico do Brasil, né, a saída é política, né? Obviamente. Né? E a saída passa por chegar ao poder, né, alguém, né, ou algum partido, né, ou algum projeto, né, que seja comprometido com um desenvolvimento autônomo, com a segurança, com a defesa, e que principalmente não faça concessões perigosas, porque parece que o grande problema do governo anterior é que ele tinha políticas, né, que indicavam um caminho de autonomia, né, de soberania, mas ao mesmo tempo fazia concessões. Né, e aí é que mora o perigo. Né, e quando você faz concessões, né, quando você faz, por exemplo, uma questão muito simples, você faz um ajuste fiscal, né, uma concessão para o capital financeiro internacional, enfim, né? Ou quando você faz concessões em diversos campos, até polêmicos, como a mídia, né? Você está abrindo espaços para que outros interesses, né, cheguem ao poder. Né? E aí, obviamente, que, enfim, para dizer o que é preciso fazer depois que você chegar ao poder, teria que fazer um plano de governo. E, enfim, a gente está, então, aí no caso do Brasil, eu estaria bem pessimista em relação ao que vem por aí. Né? Tudo depende de 2018 ou também vem se veiculando na mídia 2017, né, porque já tem também uma outra, né, alternativa sendo montada de um golpe dentro do golpe em 2017. Né? Isso. Né? Bem, parece que tem mais 2 pessoas ali, 3 agora, e 4, assim. Nós temos que limitar aqui em 3, você me perdoe, você foi o último a levantar o braço. Mais uma rodada de 3 perguntas e depois nós vamos para a palestra do Fernando Siqueira. E eu pediria que não só as perguntas, mas o Padula também, dentro do possível, fossem mais sintéticos, se possível. Ok, Luiz Felipe. Identifique-se. Luiz Felipe, Petrobras, boa tarde. Mais alto. Oi, está ouvindo? A minha pergunta é em relação a essa aliança Estados Unidos-Arábia. Agora, a baixa do preço do petróleo me parece, de certo ponto de vista, ruim para a Arábia. Né? Ela não pode suportar isso por muito tempo, embora seja bom para os Estados Unidos em termos do problema dos concorrentes, né? Da Rússia e Brasil. Eu queria saber se você tem uma expectativa de quanto tempo essa baixa eles podem suportar. E é isso, basicamente, quanto tempo eles podem suportar e... Acho que isso já é suficiente. Boa tarde, Michele Duarte. Eu gostaria de saber, da sua opinião, Padula, como cientista político, como que você vê a eleição do Trump nos Estados Unidos, qual é o impacto disso para a indústria energética mundial? Obrigada. Ele lá atrás de você. A minha pergunta é complementar à dela, né? Eu sou José Ricardo, da EPE.
com a questão debatida pelo próprio Trump, da possível retirada da 5ª Frota da Ásia, se essa frota defende o Japão, quais os efeitos geopolíticos estratégicos para o Brasil, uma vez que isso também faz parte do plano de diminuição dos gastos com a OTAN? Então, vou tentar ser direto e telegráfico na resposta, né? Questão de até quando a Arábia Saudita aguenta. A Arábia Saudita tem um fiador aí que faz ela aguentar quanto tempo for necessário, que é os Estados Unidos, né? Então, quanto for conveniente para os Estados Unidos, o preço vai estar baixo e a Arábia Saudita vai aguentar, né? E a Arábia Saudita conta muito com esse fiador, né? Quando a gente teve a tal da chamada Primavera Árabe, né? Gostam de chamar assim, né? Não floresceu nada dali para ser chamado de primavera, né? Enfim, é um nome muito bonito. Foram guerras civis, conflitos internos, né? Na tentativa de tomar o poder em países estratégicos, recursos petroleiros. Os Estados Unidos não teve nenhum problema em apoiar o governo árabe, o rei saudita, né? Para ele se manter no poder com muita opressão e muita força militar. Mesma coisa no Bahrein, né? Mas isso não foi muito noticiado na mídia brasileira, né? Então, ali não teve a tal da Primavera Árabe, nem na Arábia Saudita, nem no Bahrein. Por quê? Porque os Estados Unidos bancou, né, armou, né, o governo, financiou a opressão, e a opressão foi praticada ali sem aparecer nenhuma hora na mídia, né? Tem um veículo que é muito interessante na internet, que é o Asia Times, né, que tem articulistas muito dependentes, e por ali você consegue acompanhar algumas coisas de forma mais independente, né? Então, a Arábia Saudita tem um bom fiador para ela aguentar quanto tempo for necessário a questão do petróleo lá embaixo, né? A questão do impacto do Trump no setor energético, saída da Ásia, OTAN e Brasil, né? Essa é uma pergunta muito complicada, porque, enfim, há muita discussão sobre o que vai ser o governo Trump, se ele era um personagem, se ele não é, o que efetivamente eram promessas a serem cumpridas e o que não é, né? E também, né, uma questão fundamental, que um presidente ele não decide tudo, né? Ele é um pouco engessado, envolvido, né, pelo que está em funcionamento, pelo pensamento, pelo que se pratica no Estado americano, né? Pelo establishment americano, estadunidense, né? Nesse sentido, o Trump, né, do ponto de vista bem geoestratégico, saindo desses debates sobre ele de respeitar mulheres, ser racista, tudo isso aí, são questões importantes, mas saindo disso, para a questão geoestratégica. Do ponto de vista geoestratégico, o Trump defende algo, né, que tem uma lógica e que tem um grupo que articula isso nos Estados Unidos, né? Que, enfim, que é o grupo do Stratfor, né? Do Robert Kaplan, do George Friedman, né? Que é um think tank sobre geopolítica, né? E eles articulam a ideia de que o principal inimigo, a principal ameaça dos Estados Unidos é o México e o crescimento da população latina dentro do território americano, né? Ou seja, é o México, o narcotráfico e o crescimento da população latina, né? Eles fazem projeções de que o México, sendo uma grande conturbação com o narcotráfico, isso se espraia para os Estados Unidos, tanto através do tráfico de drogas, da violência, quanto da migração, e que no longo prazo a população latina ia ser predominante nos Estados Unidos e iria determinar as eleições. Então esse grupo coloca isso como uma ameaça, e que os Estados Unidos então deve diminuir o seu papel na OTAN, na defesa da Europa Ocidental, transferir os custos econômicos para os países da Europa, né? E também ter um papel menor no Oriente Médio, onde a China bebe muito mais, né, do petróleo do Oriente Médio, e também no Sudeste Asiático. Então esse é o projeto desse pessoal, né? Mas no Estado americano isso é muito complicado de ser levado adiante. Por quê? Porque do ponto de vista estratégico, há um outro grupo muito forte, uma tradição muito forte, desde a década de 40 até hoje, né, e que prega a ideia de que o controle da Eurásia é fundamental. A Eurásia é o continente basilar, né? Por quê? Porque controlando a Eurásia, que é a maior massa territorial global e que cerca as duas extremidades dos Estados Unidos, né, e com o avanço do raio de alcance da agressão militar das extremidades da Eurásia, é possível alcançar as bordas dos Estados Unidos, né? Controlando a Eurásia, você consegue prover segurança territorial para os Estados Unidos, né? A alternativa é que, se alguém controlar a Eurásia, a última instância você controla o continente americano, você unifica o continente americano à força. Então, controlar a Eurásia é fundamental para os Estados Unidos por conta dessa cercania geográfica e o raio de alcance das armas militares, mas também por conta dos recursos energéticos, que é a coisa do Oriente Médio, né? Não é conveniente para os Estados Unidos sair do Oriente Médio, né, ou deixar de controlar os recursos energéticos e suas rotas comerciais. Por quê? Porque controlando esses recursos, ele pode negar
acesso aos seus rivais revelados e potenciais, principalmente em momentos de crise política, ele pode negar o acesso, né? E também ele tem um poder de chantagem, de barganha muito grande sobre os seus aliados que são importadores de petróleo, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, enfim, países europeus em geral, né? Então, eu não acredito que ele consiga tirar os Estados Unidos da OTAN, né, e do Sudeste Asiático, né, porque isso é estratégico para os Estados Unidos, né? Ele pode sim conseguir botar uma ênfase na questão latina, mexicana e narcotráfico, mas eu não acredito com o engensamento ali que tem. Então, impacto na questão do petróleo especificamente, né? Mais uma vez, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que vai continuar de acordo com os interesses americanos, né? Vai continuar como está na indústria petroleira, o preço lá embaixo, a coisa andando assim, né? Então vamos ter impactos significativos. Ele não vai levar nenhuma guerra adiante, né? Desculpa me alongar, mas só para terminar, muito pelo contrário, né? Era mais fácil a Hillary, por outras questões, né, causar uma conturbação enorme, né? Porque são os democratas que sempre trabalham fazendo muita conturbação sutil, né? Armaram os talibãs e armaram o ISIS, criaram praticamente o ISIS, né? Então, eles vão criando muitos problemas ali no Oriente Médio de forma sutil, para depois resolverem, para justificar um alto orçamento militar, para justificar o controle do Oriente Médio. Isso, em algum momento, podia levar a um confronto muito direto, acho que é quase impossível por causa da questão nuclear, mas um confronto indireto mais quente, né, com a Rússia, né? Bem,